Shalom, meus queridos! Eu estou passando aqui para convidar você a participar comigo de uma viagem para Portugal, uma viagem da Carla Damasceno, junto com as pessoas que amam a palavra de Deus e estarem comigo em Portugal. Vai ser uma viagem incrível, maravilhosa, de descanso mesmo, de aprendizado também, e no meio dela ainda teremos uma conferência, a Conferência Cumiori, que vão ser 2 noites em Lisboa, da palavra de Deus sendo compartilhada com você. Então, venha comigo. Sabia que Portugal tem os lugares mais lindos da Europa para a gente visitar? Uma comida especialíssima, saborosa, muitos doces. Então vai ser um tempo, sabe, de comunhão, um tempo de alegria, um tempo de descanso, um tempo de passeio em um dos países da Europa que eu mais amo, que é Portugal. Essa viagem vai acontecer bem no início do mês de julho. E eu não vou levar muitas pessoas comigo, não. Então eu sugiro você a correr, garantir o seu lugar, fazer essa inscrição. Através desse WhatsApp você vai ter todas as informações, tá bom? E vem comigo para os sabores de Portugal. Tenho certeza que você vai amar. Três estratégias de Neemias que farão você vencer. No vídeo de hoje, você vai entender como foi que Neemias venceu o inimigo que tentou impedir a sua missão de reconstruir os muros de Jerusalém. E mais, você também vai poder aplicar as mesmas estratégias de Neemias na sua vida para vencer os seus desafios. Então, agora, não perca nem um minuto desse vídeo que já está começando. Shalom, shalom, eu sou a professora Carla Damasceno, seja super bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube. Sabia que esse canal é feito para você que ama a Deus, para você que é apaixonado por Bíblia, para você que gosta de saber a respeito da língua hebraica, do povo de Israel, da nação de Israel, né? Então, se você é apaixonado por todos esses conteúdos, sinta-se à vontade e venha fazer parte da nossa família, a família que mais cresce aqui no YouTube. Como fazer parte da família? Vai lá, se inscreva no nosso canal. E quando você se inscrever, você já clica no sininho. É muito importante clicar no sininho, porque assim, todas as vezes que tiver vídeo novo, você vai ser notificado na hora e não perde conteúdo nenhum aqui feito para você. Então, se inscreva, clica no sininho, já curte esse vídeo, porque eu sei que vai ser importante para você. E também, ao final dele, compartilha com todas as pessoas que você ama, porque também podem ser abençoadas através do nosso vídeo. E já que nós vamos falar de Neemias, vamos falar de Jerusalém, da reconstrução dos muros, você sabia que os muros que Neemias reconstruiu, na verdade, eles não existem mais em Jerusalém, porém, a fundação existe, a base existe. Que tal você ir comigo para Israel e ver pessoalmente toda essa história, né? Tudo o que aconteceu em loco, caminhando nas ruas de Jerusalém? Te prometo, nunca mais você vai ser o mesmo. Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Deixa eu te contar quem foi Neemias. Talvez você já ouviu falar dele, talvez você saiba alguns pontos sobre a vida dele, mas eu quero fazer um resumo aqui para você entender e pegar todo o panorama do que eu vou te contar. A nação de Israel tinha ficado no cativeiro por muitos anos. O que é cativeiro? É quando o povo de Israel foi escravo para uma outra nação. Durante esse tempo, eles sonhavam, claro, né, com o seu retorno para a sua terra, o retorno para o lugar onde eles nasceram, né? E sonhavam com a sua capital, que era Jerusalém. E Jerusalém, a cidade do grande rei Davi, a cidade que o rei Salomão, né, edificou o templo, edificou a casa do Senhor, a cidade onde o próprio Deus tinha prometido que o nome dele habitaria ali eternamente. E a cidade, né, de onde a alma e o espírito do povo judeu estava altamente conectado até os dias de hoje, né? E após esse tempo,
após um determinado tempo ali no cativeiro, foi permitido a esse povo, então, retornar. Então, aquele sonho, né, de tantos anos se torna realidade quando eles começam a voltar. E é interessante eu fazer um parênteses aqui, antes da gente continuar nessa história, a respeito de Jerusalém. O povo lá na Babilônia, por exemplo, sonhava em voltar, né, para Jerusalém, onde eles estivessem. E é assim também com o povo judeu no mundo inteiro. Aonde eles moram, né, eles têm esse sonho, esse desejo de, quem sabe, um dia poder voltar para a sua terra, embora eles possam, mas têm negócios em outros países, ou já se adaptaram a outros países, mas aquele sonho de Jerusalém permanece até hoje. E, inclusive, a gente. Quando nós vamos para Jerusalém e a gente volta de lá, eu vou dizer uma coisa para você. Impossível você ir até Jerusalém e você voltar para casa a mesma pessoa. É impossível você voltar da mesma forma. E também é impossível nós esquecermos desse lugar. Sabe por quê? Porque Deus prometeu, dentre várias outras coisas, mas Deus prometeu que ali habitaria o nome dele. Também porque Jesus entrega a vida dele ali e mais. É para lá também que Jesus volta. Então, Jerusalém tem uma conexão muito forte, né, com todos nós. Bom, esse então era o sentimento, né, do povo cativo desejando voltar para a sua nação. Aí entra o rei Artaxerxes, que permite então o retorno da nação, né? E nesse retorno tem um grande profeta, né? Na verdade a gente até trata ele como um profeta menor, mas ele foi extremamente importante, chamado Neemias. Neemias tem o clique do Eterno, pede autorização para o rei, né? Para esse retorno começar, e pede autorização do rei para reconstruir os muros de Jerusalém. Não só autorização, hein? Mas ele também pede material suficiente para aquilo. O rei, portanto, autoriza e Neemias parte para a cidade de Jerusalém. Mas, gente, como sempre, né, a história ela é cíclica. Havia inimigos de Israel que estavam acomodados lá na cidade de Jerusalém. E agora eu quero chamar a atenção para uma coisa. Não se engane. Os inimigos de Israel sempre são inimigos de Deus. Sempre. Durante toda a história, inclusive nos dias atuais. E esses inimigos, então, eles se desagradaram, ficaram descontentes com essa ideia do povo de Israel retornar para sua terra, reconstruir os muros, restaurar todas as coisas, né? E eram 3 inimigos principais que o livro de Neemias vai relatar. Um chamava-se Sambalat, o outro Tobias e o outro Geshem. Um deles era Oronita, outro Amonita e o terceiro ele era árabe. Então vamos dar uma lidinha aqui em Neemias capítulo 2, no versículo 10, só para você ter uma ideia disso. Olha como é que foi. Disso ficaram sabendo Sambalate, o Oronita, e Tobias, o servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Uau, que coisa forte, né? E aí, independente disso, o Neemias continua o seu percurso, mesmo sabendo que existiam inimigos ali. Quando ele chega em Jerusalém, ele fica por ali 3 dias e 3 noites. E note uma coisa importante, ele não contou para ninguém o que é que ele estava fazendo durante esses dias. Então vamos lá para a primeira estratégia de Neemias para vencer os seus inimigos e desafios? Pois é. Ele vai para Jerusalém e ele fica ali durante 3 dias e 3 noites. Note algo muito importante no texto que a gente vai ler. Ele não contou para ninguém onde ele estava e o que ele fez durante esses dias. Vamos ler? Neemias 2:11. Cheguei a Jerusalém, onde estive por 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do Dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém,
que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi a porta à noite pelo ribeiro, contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Aqui a gente percebe que Neemias recebeu algumas estratégias. Então, vamos lá. A primeira estratégia. Ele entra no campo do inimigo, mas não deixa que o inimigo soubesse. E aí ele observa toda a situação real, né, que ele iria confrontar, a situação de que ele tinha que reconstruir, né? E é muito interessante também que ele não aceita, né, ele não recebe informação de ninguém. Muitas vezes a gente erra na nossa vida, na nossa história, porque no lugar de nós irmos por conta própria observar as situações, a gente recebe informações de terceiros. E a gente não toma o cuidado da gente mesmo observar com os nossos olhos. Isso é muito importante. Então ele faz isso, ele observa a situação ele mesmo, sem precisar de ninguém. E nesse momento ele observa como é que o inimigo se movia ao redor dessa situação. Segundo ponto, importantíssimo também, ele então realiza parte do processo de realizar o plano de construção ou de reconstrução, né, de todas aquelas muralhas ali ao redor de Jerusalém. E o terceiro ponto é que só depois disso é que ele declara a sua decisão. Aí ele conclama todo o povo, explica o seu plano de reconstrução e ainda ele declara. O que ele declara? A mão de Deus era com ele, assim como a mão do rei. Isso significa que antes de tudo que ele decidiu fazer, ele pediu autorização de Deus, né? Ele pediu estratégia de Deus, porque a mão de Deus era com ele, mas também de quem poderia dar ordens, que governava, porque então ele tinha autorização também do rei. Então você precisa entender alguns pontos aqui. Primeiro ponto é que a nossa luta, ela até pode parecer física, como era o caso aqui de Neemias. A luta ali estava no âmbito, no campo do físico, mas também no campo espiritual. Esse texto oferece uma boa dica e muito forte para que nós possamos vencer as nossas lutas. Mas também é importante a gente entender que o inimigo, ele está sempre às nossas portas, né? Ele não brinca em serviço, não. Muitas vezes nós é que dormimos no ponto, mas o inimigo dorme no ponto, não. Então, muitas vezes a gente age como se nada tivesse acontecendo. Eu vejo isso demais. As pessoas no meio de um furacão e agindo como se nada tivesse acontecendo. Aí a gente chega no capítulo 4 de Neemias e a gente vai ver que quando os inimigos de Israel, eles percebem que o plano de Neemias está dando certo, os muros estavam sendo reconstruídos, né? A obra já estava pela metade. Aí os inimigos se irritaram ainda mais. Vamos ler aqui, Neemias capítulo 4, no versículo 7 e no versículo 8, vai dizer o seguinte: mas, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios, os amonitas, os adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Pois bem, gente, você sabe o que quer dizer essa confusão aí? Em outras palavras, em algumas outras traduções, uma guerra. Eles juntaram, foram vários povos se juntando aqui, ó. Se você for observar, foram vários povos se juntando aqui. Arábios, amonitas, asdoditas, né? E fala que eles ainda juntaram outros povos. Isso significa guerra. Então, muitas vezes o inimigo, preste bastante atenção, não pare com o que você começou em Deus. Não pare. Deus vai te dar as estratégias,
Em determinado momento você vai começa com dificuldade mesmo, mas vai com dor, mas vai, né? Vendo os desafios, mas vai. Em determinado ponto vai parecer mais fácil, vai começar a ficar mais fácil, você vai avançar. Aí quando chega num determinado ponto, o inimigo começa a ficar irritado porque você não parou, porque você avançou. E aí vem um outro ataque, vem um ataque de guerra. Então, muita atenção. Não pare com o que você começou em Deus, né? Vai ter ameaça no começo, vai ter guerra no meio e também vai ter guerra no fim. Isso é natural. O que não é natural é a gente parar. O inimigo não desiste. Então, por que é que nós vamos desistir? Essa é a pergunta, né? Qual é o propósito do inimigo? O propósito do inimigo sempre é desviar você do foco, tirar você do propósito, tirar você do intento. Por que tanta fúria para desviar você do seu foco, do seu propósito? Sabe por quê? Uma vez que o seu propósito ele é cumprido, né, não é só a sua vida que vai ser abençoada, e muito abençoada não, mas a vida de todo mundo que está ao seu redor. E muitas vezes vida de pessoas que você nem sequer conhece na história e nem nunca viu. Então é por isso, porque ele sabe que as bênçãos vão ser sobre medida sobre você. E agora eu quero seguir com um segredinho para você aqui. Versículo 14 do capítulo 4 vai dizer o seguinte: eu inspecionei, me dispus e disse para os nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres, pela vossa casa. Tem um segredo importante aqui, quando esse inimigo se levanta com guerra, né, contra o propósito de Neemias aqui. Ele fala com todo mundo, ele junta todo mundo e fala: olha, olha. Isso quer dizer, veja pelo Espírito, não veja somente aquilo que os seus olhos alcançam, mas a visão espiritual é importante você ter. E quando nós temos uma visão que alcança o além daquilo que os olhos físicos podem ver, a nossa função é ajudar os outros também a ver. O que Neemias fala, ele junta todo mundo, os nobres, os magistrados, o resto do povo, e fala: olha, não tema não, não tema, né? Lembra de quem é o nosso Deus, ele é grande, ele é terrível. Ele é um Deus de verdade, né? Ele chama a atenção. Ele inspeciona, ele olha tudo, né? E depois ele se levanta. Se levanta significa sair da sua posição. Tá com medo? Tá, mas se levanta a si mesmo. Haja. O agir, ele muda tudo. Eu sempre falo que Deus se move com quem se move. Uma frase minha antiga, né? Haja, porque quando você age, Deus vai agir junto. Se mova, porque quando você se move, Deus vai mover junto. E aí ele lança uma palavra, uma palavra: pelejai. Vamos pelejar pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pela nossa mulher, pela nossa casa. Uma palavra de ânimo, uma palavra forte, uma palavra que faz as pessoas se levantarem mesmo. E deixa eu te dizer uma coisa a respeito de palavra. A palavra de Deus diz que as nossas palavras, elas podem ser de vida ou podem ser de morte. Elas podem ser alimento ou elas podem levar a gente para fome também. Por isso ele dá uma palavra ali de vida: olha, vamos, não temais, quem é por nós, a quem que a gente vai temer? Não tem inimigo nenhum que vai confrontar o nosso Deus. Então ele dá essa palavra. Palavra é semente, viu? E semente plantar que cai numa terra boa, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai dar frutos. E ele fala: não temas, porque quem é por nós? O Senhor, ele é por nós. Então pelejemos. E mais, ele diz: vamos pelejar por todas as pessoas que nós amamos. Portanto, se você se importa com a sua família, se você se importa com o seu núcleo de amigos, familiares, trabalho, aquela coisa, e tudo que envolve a sua vida, você precisa desenvolver todas essas estratégias de Neemias na sua vida para que você seja abençoado e abençoe todas as pessoas. Por que ele fala? A gente vai
A gente vai pelejar, mas não é só por nós, pelos nossos irmãos, pelos nossos filhos, pelas nossas filhas, pelas nossas mulheres, pelas nossas casas. Pelejemos por todos aqueles que nós amamos. E aí, para finalizar, no versículo 15, vai dizer o seguinte: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, o que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Quando o inimigo viu que eles não foram abalados, que eles não foram desmotivados, quando o inimigo viu em quem eles confiavam, que eles continuavam a exercer o chamado de Deus para eles, o inimigo, bateu em retirada. E aí, cada um voltou em paz para a sua obra. Portanto, eu quero te encorajar. Não desista. Tem luta? Tem. Tem guerra? Tem, né? Mas, quando você usa essas estratégias de Neemias na sua vida, certamente terá vitória. Haja, olhe, levante, enxergue além, né? Fale das maravilhas de Deus. Em nenhum momento nós vimos Neemias preocupado, né, com as estratégias do inimigo, falando sobre as estratégias do inimigo. Não, ao contrário, o tempo todo ele estava com uma postura, né, de quem vai vencer, uma postura de quem está colocando ali no jogo, né, as suas próprias regras, que foram, aliás, né, dadas pelo próprio Deus. Pois é, gente, Neemias vivenciou essas dificuldades, esses desafios e venceu usando as estratégias que Deus deu para ele. Agora eu gostaria que você me contasse qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou na sua vida e qual estratégia que Deus te deu. Eu quero saber. Shalom, shalom, que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho, curtir e compartilhar. Te vejo no próximo vídeo.